Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando com um pouquinho de atraso, problemas técnicos, alguns minutinhos de atraso, deixa eu ver exatamente quantos, 9 minutos, nem muito. Mas estamos começando mais um programa, Um Caminho para Si Mesmo, diretamente da praia de Tramandaí hoje, litoral gaúcho. Vamos falar sobre dar, tomar, essa que é uma das 3 leis das ordens do amor, né? Uma das 3 ordens do amor, melhor dizendo. Nós vamos falar sobre dar, tomar na perspectiva dos 5 círculos do amor, ou seja, o dar e tomar como adultos. E o sucesso. O que dar e tomar tem a ver com sucesso? Sucesso na vida, né? E sucesso, quando eu falo sucesso, eu não falo apenas sucesso financeiro, né? Sucesso é a plenitude, eu consegui alcançar a plenitude na minha vida. Não apenas ter dinheiro, mas é um sucesso de uma forma ecológica, como a gente fala, ecológica no sentido que abrange todo o meu ecossistema próximo e remoto. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Paulo Vieira, que ele é um coach, né, e ele fala muito do sucesso integral. E o sucesso integral é eu ter plenitude na minha vida como um profissional, como um pai, como marido, como amigo, como filho, como alguém que se envolve na minha comunidade, enfim. Sucesso de uma forma plena, de uma forma maior, né, como realização pessoal. E a gente vai falar sobre realização pessoal na visão sistêmica, a gente vai falar sobre realização pessoal na visão de outros autores além do Hellinger. Então, como eu disse na apresentação do programa hoje, quando eu mandei o convite nas minhas redes sociais, vamos fazer um estudo multidisciplinar sobre sucesso. Claro, focando na perspectiva sistêmica e focando em como a constelação familiar, como a abordagem sistêmica pode me ajudar a obter sucesso, se eu ainda não tenho, ou maximizar os meus resultados de sucesso pessoal, de realização pessoal, caso eu tenha sucesso e queira aumentar, digamos assim, o meu espectro de sucesso, certo? Como eu disse, a gente vai então retomar alguns conceitos do último programa da segunda-feira passada, no qual nós falamos especificamente sobre os 5 círculos de amor que o Bert Hellinger, ele fala no livro Um Lugar para os Excluídos, que é um livro muito denso, um livro muito cheio de conceitos, e ele traz bem algumas coisas da filosofia sistêmica. Então a gente vai retomar só alguns conceitos e eu vou trazer também outros escritores, como eu disse, e a gente vai trilhar aqui, tentar trilhar um raciocínio, um caminho. Né? Eu adoro muito essa questão de caminho, né? De processo, de trilhar um raciocínio de ir do ponto A do ponto B. Acho que é mais ou menos o meu lado coach aí se revelando, né? Mas enfim. Giana, tudo bem, Giana? Como é que está? Giana, grande amiga, também cliente, já participou de constelações com a gente. Muito obrigado pelo apoio. Quem está entrando agora, eu peço que, se possível, compartilhe no seu Facebook, né? Marque amigos que vocês acham que vão se interessar e que vão ter um ganho com o conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje. É importante que mais e mais pessoas tenham esse conhecimento da filosofia sistêmica, porque é algo que pode realmente mudar a vida das pessoas, como mudou a minha vida, como mudou a vida de muitas pessoas que a gente atende, que a gente conhece, colegas de profissão, enfim. Então, vamos dar início, digamos assim, ao conteúdo propriamente dito, né? Então, voltando um pouco do que a gente viu na aula passada. Na aula não, no programa passado, né? Não estou no curso ainda. O que nós vimos no programa passado. 5 círculos de amor. Quais são esses 5 círculos de amor? Esses 5 círculos de amor começam com o amor dos nossos pais, o amor recíproco entre os nossos pais. É aquele amor que nos deu origem, certo? É aquele amor do qual nós viemos, né? Que é o amor que fez com que os nossos pais se unissem, como eu disse no programa passado, mesmo que tenha sido por uma noite, um caso fortuito, né? É amor. E quando a gente reconhece que isso é amor, e a gente toma dentro da gente que nós somos seres que vêm através do amor entre um homem e uma mulher, e a gente toma esse amor na sua plenitude, na sua inteireza, né? E o tomar o amor
na sua inteireza, na sua completude, não é eu tomo aquilo que é bom e aquilo que não é bom eu excluo. Não. Sempre digo isso. Uma vez, lá no início, quando eu estava recém-formado, quando eu estava explicando para alguém, né? Estava explicando para alguém o que é esse dar e o que é esse tomar a vida. E a pessoa, tá, então tomar a vida é eu tomar para mim todas as qualidades dos meus pais e deixar com eles tudo que é ruim, tudo que é difícil. Não, é eu tomar, eu aceitar. É eu dizer, sim, tudo isso me pertence também. Né? Todos os momentos negativos, todas as surras que eu levei, todas as vezes que foi me negado algo também. Então eu tomo isso de uma forma completa. Isso é o tomar a vida que vem dos nossos pais. Então quando eu entendo isso, né, eu tomo a vida que vem dos meus pais, ou seja, quando eu amo eles como eles são, simplesmente como pai e mãe, como homem e uma mulher comuns, eu então entro no primeiro ciclo de amor. E o segundo ciclo de amor é a infância e a puberdade, que é a minha evolução, vocês veem, né? Primeiro é o amor dos pais, ou seja, aquilo que nos gerou, aquilo que nos concebeu, e depois de gerados, concebidos e nascidos, nós temos então o segundo círculo de amor, que é a infância e a puberdade. Quando eu aprendo que os meus pais, né, estão ali para serem os meus pais, ou seja, para me darem a vida, eu tomo, né, a vida conforme eles me dão. Se no primeiro círculo do amor eu olho para os meus pais como um homem e uma mulher que se amaram reciprocamente, e daí nasci eu, no segundo círculo de amor, eu tomo esse amor. O Hellinger, ele até fala, né? O segundo círculo de amor é quando esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe, olham para aquela criança e dizem, do que essa criança precisa? Como eu posso ser o melhor pai, a melhor mãe que eu posso para essa criança? Então, o segundo círculo de amor é aquele círculo que faz parte da nossa infância e da nossa juventude. Oi, mãe, tudo bem? Muita honra receber aqui a minha mãe também no programa. Muito obrigado por vir. Se tiver alguma dúvida, alguma colaboração, pode colocar aqui pra gente também, mãe. Muito obrigado por vir. Então, o segundo círculo de amor é esse, né? Infância e puberdade. É o que acontece na puberdade. Quando a gente é pequeno, a gente toma tudo. Geralmente a gente toma tudo dos pais, até o que não é, até as dores deles, nós tomamos. E quando a gente vai chegando na puberdade, a gente vem naquele processo talvez de individuação. Quando eu começo então ao meu self se formar. Ou seja, eu começo a ver que eu e a minha mãe não somos um só. Quando a gente é pequeno, a gente olha para a mãe e pensa que a mãe é uma extensão da gente ou vice-versa. Nós somos uma extensão da mãe. Então nós precisamos dela de uma forma incondicional. Quando a gente vai chegando na puberdade, a gente vai começando a sentir, a formar esse self. Né? Por isso que a gente fala, né, que o adolescente geralmente ele é mais rebelde. Não é porque ele não ame os pais, mas essa é a forma que ele tem de dizer, eu sou o Gustavo agora, né? Com 12, 13 anos, eu sou o Gustavo, você é minha mãe, você é meu pai, eu sou diferente. Então como é que o adolescente, né? A criança que está entrando na puberdade faz isso? Ela se revolta. Né? Eu dei no programa passado o exemplo. Vai colocar um piercing, vai fazer uma tatuagem, vai se vestir de uma forma diferente, né? Vai se prender no quarto, enfim, ele vai tentar ser diferente da família, principalmente dos pais. Ele vai criar conflito, atrito para ele poder então se distanciar. Porque essa é a forma que o nosso inconsciente acha de se individualizar. Sair da consciência coletiva, da consciência de grupo, da consciência familiar, do inconsciente coletivo da família e ir para a consciência individual. O nosso inconsciente acha, digamos assim, ele entende que ele precisa de um conflito para ele sair desse mesmo campo, né? Para ele formar o seu self, ele acha que ele precisa de um conflito. Isso acontece muitas vezes no casamento, né? Às vezes eu vejo que a minha relação está desgastada com o meu cônjuge, eu quero sair do meu relacionamento, mas inconscientemente eu tenho culpa, porque eu recebi demais,
porque eu faço parte daquele campo, porque aquela família já me pertence, ou eu pertenço àquela família. Então, para que eu possa sair dali, o inconsciente cria atritos, né? Ele cria reclamações. Ah, mas eu vou me trancar no quarto porque meu pai e minha mãe não entendem nada. Ou num casamento, eu vou sair desse casamento porque a minha mulher cozinha mal, ou porque ela me incomoda, e por aí vai. Oi, Eva, tudo bem? Como é que está? Muito obrigado por vir também, Eva, né, minha familiar lá de Torres, muito obrigado por vir. Então, a gente na puberdade tem esses atritos com a família porque a gente está se individualizando, a gente está saindo daquele conceito de eu e os meus pais, eu e a minha família, principalmente eu e a minha mãe, somos um só, para eu sou um ser diferente. Então cria-se esse conflito. E o que acontece? A criança, quando chega na puberdade, ela começa a perceber que ela toma muitas coisas dos pais, ou seja, os pais dão muito. E também isso cria uma culpa na criança. Então por isso que a criança, quando chega na puberdade, ela começa a reclamar dos pais. Porque ela se sente culpada porque recebeu muito. E ela não consegue retribuir isso para os pais. Então ela briga com os pais, ela quer sair de casa, né? E tudo mais. Aí chega então no terceiro círculo de amor, que é isso que a gente vai focar bastante hoje. O terceiro círculo de amor é quando a gente sai da puberdade e começa a virar adulto. E nesse círculo de amor, ou seja, nessa etapa da nossa vida, a gente percebe que eu não vou dar nada para os meus pais de volta do que eles me deram. É impossível devolver a vida para os meus pais. Inclusive hoje eu passei nas minhas redes sociais, no Facebook, na minha lista de transmissão do WhatsApp, um texto da colega Silvana Garcia que é muito bacana. Quem não conferiu, confere lá no meu Facebook, que está lá na minha página, que ele fala exatamente sobre, né, o dar e tomar entre filhos adultos, pais idosos. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas ele é muito legal. E a conclusão a que a gente chega, né? É que não tem como a gente devolver vida para os pais. Os pais ficam velhos, eles vão ficando idosos, talvez eles fiquem doentes, não tem como a gente parar a nossa vida para atender eles, para salvar os nossos pais. Isso é contra o rio da vida. Eu sempre falo aqui, todos os programas eu falo, né? A vida é como se fosse um rio. Ele só flui para frente. Se eu paro a minha vida, por exemplo, para 100% do meu tempo atender os meus pais, eu vou colocar uma barreira nesse rio. E o rio não vai mais fluir para frente. Então o fluxo ele vai ficar, a minha vida vai ficar doente. E a gente eu trouxe nesse texto um estudo feito lá nos Estados Unidos que diz que 63% dos cuidadores familiares, ou seja, filhos, netos, sobrinhos, irmãos mais novos, enfim, que cuidam dos idosos de uma forma em regime integral, eles ficam doentes e morrem antes daqueles que eles cuidam. Então isso mostra que quando eu inverto a lei da hierarquia, e quem não conhece a lei da hierarquia, dá uma olhada nos meus vídeos anteriores no YouTube, depois esse vídeo vai para o YouTube também, você vai ver sobre lei da hierarquia. Quando eu inverto a lei da hierarquia, eu quero ser maior do que os meus pais, eu quero cuidar deles como um pai cuida dos filhos, eu vou adoecer. E aí eu não vou poder cuidar de mim, não vou poder cuidar dos meus filhos, não vou poder cuidar dos meus pais, não vou cuidar de ninguém, na verdade. Né? Então a gente percebe nesse terceiro círculo de amor que o dar e tomar na vida, ou seja, num todo, num sentido universal, eu tomo a vida dos meus pais, eu não posso devolver a vida para os meus pais. Claro, quando os meus pais ficam doentes, né? Acamados, inválidos, realmente precisam de cuidado e eu posso dar esse cuidado, aí a gente cuida dos pais. Eu não estou dizendo, ninguém está dizendo que a gente tem que abandonar os nossos pais idosos, nossos pais velhinhos, né? E deixar eles, enfim, à mercê. Mas a gente cuida deles conforme eles realmente precisam da nossa ajuda e conforme os filhos realmente possam ajudar. Porque a vida é um rio, ele flui para frente, né? Enfim, já estou me estendendo num outro assunto que não é exatamente isso que a gente está propondo aqui no programa. A Liana Luz Pereira
oi, tudo bem? Mãe da Diana, oi, tudo bem? Como é que tá a senhora? Ah, muito bom, a senhora está participando aqui do programa, muito obrigado. Fique à vontade para colocar dúvidas, comentários, né? O programa é um bate-papo aqui, virtual de todos nós. Muito obrigado por vir. Então, quando a gente chega nesse terceiro círculo do amor, de dar e tomar, a gente percebe que eu tomei a vida dos meus pais, ou seja, eu preciso então equilibrar essa relação, eu preciso dar vida de novo. Para quem que eu vou dar vida? Para os meus filhos, se eu optar por ter filhos, então eu vou passar a vida para frente ou eu vou me dedicar a servir. Eu, por exemplo, não tenho filhos e não tenho ainda no meu horizonte ter filhos. Não é um planejamento que eu tenho. Então eu vou me dedicar aqui a servir. E eu vou voltar um pouquinho mais sobre servir daqui a pouco, só para retomar o que a gente viu no programa passado. Então eu aprendo que para que eu devolva, ou seja, para que eu siga nesse sendo, né, digamos, a água desse rio da vida, para que eu siga fluindo para frente no rio da vida, eu tenho que talvez casar e ter filhos, ou ser o melhor profissional que eu possa ser na minha profissão e servir com a minha profissão. Então eu dou mais um passo na minha evolução, eu compreendo mais alguma coisa. Primeiro eu compreendi que eu sou fruto do amor entre um homem e uma mulher, no primeiro círculo de amor. Depois eu compreendi que os meus pais dão a vida e eu tomo a vida deles, no segundo círculo de amor. No terceiro círculo do amor, eu percebo que a vida que eu tomei, eu preciso devolver para o mundo, né? Eu preciso dar de volta, servindo ou sendo pai. No quarto círculo do amor, eu vou aprender que eu também preciso amar incondicionalmente as pessoas. Como o Hellinger diz, concordar com as pessoas como eles são. Então eu vou aprender amor incondicional em relação às pessoas. Eu já dei a minha contribuição para o mundo. Eu já fiz algo para o mundo, já passei a vida para frente. Então eu vou compreender que o mundo, as pessoas que estão no mundo, né, são pessoas tão humanas quanto eu. O meu filho é tão humano quanto eu, os meus pais são tão humanos quanto eu, os meus avós são tão humanos quanto eu, o vizinho é tão humano quanto eu, e eu aprendo então a amar eles incondicionalmente. É um degrau acima na evolução da consciência, digamos assim. No quinto círculo do amor, eu vou então concordar com o mundo como ele é. Concordar com o mundo como ele é dizer sim para tudo, é dizer sim para o fato de que a minha vida nesse plano aqui é finita e eu vou morrer. A vida dos meus pais nesse plano é finita, eles vão morrer. O meu vizinho também. Né? Tragédias acontecem. Não existe bem e mal. Aí eu aprendo que tudo é um fluxo, né? E todos estamos a serviço. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o serviço daqui a pouco. Mas nesse quinto círculo do amor, me enrolei um pouquinho. Eu aprendo que não há certo, não há errado. Todos estamos a serviço, tudo está a serviço. Desde Gandhi até Hitler. Desde o presidente da República até o cara que rouba o meu carro. Tudo está a serviço de algo maior. E aí eu gosto de trazer uma só para ilustrar desse algo maior, o Nietzsche, que é um filósofo, né, bem famoso, que eu gosto bastante dele, ele diz que existem no mundo duas forças, força ativa e força reativa. E nós todos temos dentro da gente uma força reativa e uma força ativa. E o mundo funciona assim, uma força ativa criando algo e uma força reativa querendo conter aquilo que é criado. Então não há bom e mal, não há certo e errado, apenas são dois polos de energia. Como a gente vê, por exemplo, no taoísmo, né? O taoísmo ele diz tem yin e yang. O yin completa o yang completa o yin. Ou luz e sombra na linguagem do Jung, né? Do Carl Jung, que ele traz muito essa questão de luz e sombra. Não há certo, não há errado. Há polaridades da mesma energia, do mesmo sistema, da mesma força. Então nós apenas estamos a serviço. Num livro que eu gosto muito do Hellinger, que é Um Lugar para os Excluídos, que ele fala muito sobre a experiência dele na Alemanha na época do nazismo, que ele foi
preso pelos nazistas, ele foi considerado um sujeito subversivo pelo regime nazista, ou seja, ele foi literalmente caçado, preso e jogado para a guerra, pelos nazistas. Ele fala bastante sobre essa questão de não há bom e mal, apenas servir. Apenas estamos a serviço de forças maiores que nem a gente entende quais são. E às vezes alguém eleito, alguém precisa carregar o fardo de ser o cara que aperta o botãozinho da bomba, o cara que vai dizer sim para algo que a gente considera terrível, para um genocídio, para um holocausto, para uma bomba atômica, alguma coisa assim, mas são questões que estão fora do nosso alcance. Então, nesse quinto círculo de amor, a gente aprende mais ou menos isso, que a vida é um fluxo e que a gente não controla quase nada nesse fluxo da vida. Então, voltando para o terceiro círculo do amor, que é o círculo do dar e do tomar. A gente viu que esse círculo é quando eu compreendo, quando eu chego nesse círculo, é quando eu tenho a compreensão já adulto de que eu preciso passar a vida para frente. E bom, como eu disse, a gente tem duas formas de passar a vida para frente. Ou eu tenho filhos, ou eu vou servir com o meu trabalho, com o meu propósito de vida. Então eu vou passar a vida para frente servindo a vida. E eu costumo dizer, todos nós temos um propósito de vida. Todos nós viemos aqui para servir a vida de algum determinado modo. E o Hellinger ele fala isso de uma forma muito simplista. Eu gosto muito das palavras dele, porque ele diz, para servir a gente precisa seguir o nosso propósito. Eu vou até ler uma parte de um livro que eu gosto bastante dele, que eu indico bastante, que é esse vermelhinho aqui, que é uma entrevista dele com uma jornalista alemã, Gabriele Tenhovel. E ele fala aqui sobre a autorrealização. Ele fala, a verdadeira autorrealização ou o sucesso, a gente pode dizer que a autorrealização é o sucesso, como eu disse no início do vídeo. Sucesso não é encarado de uma forma apenas financeira. Muitas vezes a gente liga apenas para o financeiro e a gente adoece buscando só o financeiro. Tem uma analogia que eu gosto muito, a gente trabalha a vida inteira para conseguir dinheiro para depois, numa certa idade, pagar todos os remédios que a gente vai precisar porque a gente adoeceu trabalhando. Não é esse o conceito de sucesso, um sucesso integral, um sucesso ecológico. E sucesso é aquilo que integra todas as áreas da vida. Então, quando o Hellinger fala aqui nesse livro de autorrealização, ele está falando de autorrealização num aspecto sistêmico, num aspecto maior, num aspecto ecológico. Ecológico no sentido de que eu vou contemplar o viés, claro, financeiro, o viés familiar, o viés social, o viés espiritual, porque a gente tem hoje um ramo até da ciência que estuda inteligência espiritual. Inteligência espiritual, conforme os cientistas, esqueci até o nome dela, mas eu já li um artigo dela, é uma física, ela é cientista física inglesa que no início dos anos 2000 escreveu um ensaio sobre inteligência espiritual, que é a nossa capacidade de resolver problemas de sentido de vida, sentido e propósito de vida. Então a gente tem que dar uma atenção também para o nosso espiritual, para o nosso propósito de vida. E é exatamente isso que a gente está falando aqui hoje. É o que o Hellinger fala, quando ele fala de propósito. Então ele diz, a verdadeira autorrealização acontece quando alguém segue a sua vocação interior, sua missão especial, para a qual foi chamado a serviço. Ou seja, traz aquilo que a gente falou antes, todos nós estamos a serviço de algo. E ele continua, quando o sujeito satisfaz esse propósito de vida, alcança a realização pessoal. Essa pessoa tem paz interior e peso na área em que é competente. Ou seja, eu vou me tornar um especialista naquilo, no qual eu sou competente, naquilo que o meu eu profundo, e a gente vai falar um pouco sobre isso também daqui a pouco, me chamou para servir.
Por exemplo, um artesão ou um empresário, ou um camponês, ou uma mãe ou um pai, ou um músico. Não importa em que área ela atue, essas pessoas fizeram o que a vida exigiu delas e alcançaram plenitude. Meu principal objetivo na terapia é auxiliar os clientes a se tornarem pessoas autorrealizadas. E aí o Hellinger toca num ponto que eu falo bastante. Constelação familiar não é só terapia. Constelação familiar é filosofia de vida. Constelação familiar é realmente um caminho, por isso que o nome do programa que é um caminho, parece mesmo é um caminho dentro do qual eu vou seguir para achar o meu eu interior, para achar quem eu realmente sou e como eu melhor vou servir para a minha autorrealização, ou seja, onde é que eu vou me encaixar para ter plenitude na minha vida. Angélica, oi, tudo bem, Angélica? Como é que está? Angélica, colega de formação de constelação familiar, colega veterinária, também coach, trabalha também na ajuda, né? Trabalha também no desenvolvimento pessoal. Obrigado por estar assistindo a gente, é uma honra te ter aqui com a gente. Continuando então, o que o Hellinger fala aqui é que nós temos sim que servir a vida, que nós temos que dar conforme o nosso propósito, conforme aquilo que a gente veio para servir, ou seja, a nossa vocação. E aí eu vou citar um cara que eu gosto muito, que ele fala bastante disso, bastante de propósito nesse livro aqui, que é o Deepak Chopra, que ele fala As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é um livro sensacional. Deepak Chopra é um médico indiano e que ele fala bastante sobre medicina integral, saúde integrativa. Ele tem vários livros muito bons, entre eles Saúde Perfeita, que é um livro sensacional, né? Criando Prosperidade é um outro caminho, é um outro livro muito bom dele, né? E então ele fala sobre saúde integral, ou seja, saúde, não só saúde corporal, mas saúde espiritual, mental, numa perspectiva que ele traz conceitos da medicina e das tradições indianas antigas, que é o Veda, os textos védicos, ou a Ayurveda, que é a parte da alimentação e da saúde derivada dos textos védicos, ou seja, do conhecimento ancestral indiano. Lisandra, oi Lisandra, tudo bem? Como é que está? Também colega consteladora, facilitadora em constelação familiar. Muito bom ter os colegas aqui, né? Sejam bem-vindas e podem, por favor, darem as suas contribuições, porque é um bate-papo virtual que a gente está fazendo aqui hoje, né? Molhando o bico um pouco, então, né? Trazendo um pouco, né, como eu disse, uma perspectiva interdisciplinar do que o Chopra fala, né? E o Chopra ele tem uma parte do livro dele que ele fala dessas 7 leis espirituais do sucesso. São 7 diretrizes baseadas nesses textos védicos, desses textos da antiga sabedoria indiana. E um deles, que é a 7ª lei espiritual do sucesso, é a lei do Dharma, né? Que ele fala aqui, deixa eu procurar aqui onde é que ele fala. Tá aqui. A lei do Dharma ou a lei do propósito da vida, né? Que ele diz, todos têm um propósito de vida, um dom singular, ou um talento único para dar aos outros. E quando misturamos esse talento singular com benefícios aos outros, ou seja, servir, que é o que o Hellinger fala, experimentamos o êxtase da exultação do nosso próprio espírito, né? Ele é bem espiritual aqui, ele traz algumas coisas mais profundas e é muito bacana. Então ele traz essa noção de Dharma, que é o propósito da vida, que é a mesma coisa que o Hellinger fala. E uma outra questão que o Chopra fala aqui também no livro 7 Leis Espirituais do Sucesso é que há uma outra lei espiritual do sucesso que ele diz que é a lei do mínimo esforço. Ou seja, que quando a gente está fazendo dentro do nosso Dharma, dentro do nosso propósito de vida, tudo que a gente vai realizar, a gente não tem esforço, a gente não tem estresse, a gente faz com prazer, a gente faz com realização, que é o que o Hellinger diz também. Quando a gente se coloca a fazer aquilo que a gente se propõe, realmente que está dentro do nosso propósito de vida, nós nos sentimos autorrealizados. E é algo que vira simples de fazer, é algo que vira fácil de fazer.
E eu sempre costumo dizer nos grupos e nas palestras, e aqui no programa eu já falei bastante, que quando eu estou num grupo de constelação familiar ou quando eu estou numa palestra sobre constelação familiar, eu me sinto como um pinto no lixo. Né? O tempo não passa, às vezes eu até falo demais, eu até me estendo nas dinâmicas porque eu gosto de fazer isso. Eu adoro fazer isso. E não tem dificuldade para eu fazer isso. A Lisandra aqui está dizendo, estou adorando como sempre. Muito obrigado, Lisandra. Né? É um prazer ter colegas aqui e eu estou fazendo isso para servir, né? Para passar um pouco do conhecimento que a gente aprende, né? Para mais e mais pessoas possível. Né? Muito obrigado por estarem aqui. Então eu me sinto um pinto no lixo. Aí eu pego o meu exemplo pessoal, diferentemente do que eu fazia quando eu estava doente, quando eu estava obeso, quando eu tinha 90 quilos, quando eu estava tendo um microataque do coração todo dia, quando eu estava comendo compulsivamente, quando eu estava fazendo aquilo que não era o meu Dharma. Eu me sentia mal, né? Eu me sentia doente. Claro, eu estava servindo também. Eu estava ajudando empresas, eu estava ajudando pessoas e tudo mais. Mas eu não estava dentro do meu propósito de vida. Quando eu fui para o meu propósito de vida, que é a constelação familiar, aí eu me tornei saudável e pude dar o meu melhor. Dar o meu melhor. Claro, eu não estou dizendo que quando a gente acha o nosso Dharma, tudo vai ser flores. Por exemplo, eu preciso hoje trabalhar muito com marketing digital. É algo que eu nunca gostei. Marketing digital. Ficar na frente do computador, fazendo textinho, fazendo os cards que eu mando para vocês e tal. Eu não gostava disso, mas eu tive que aprender. Né? Quando eu aprendi a fazer e pensando, né? Poxa, eu vou ficar aqui até 3 horas da manhã fazendo um texto, editando um vídeo, procurando conteúdo para passar no programa, para passar numa live, alguma coisa assim. Né? Eu estou fazendo o que eu gosto, então é um meio para um fim. E isso me satisfaz. Então não é que tudo vai ser flores, não é que eu não vou precisar trabalhar dentro do meu propósito. Claro que eu vou trabalhar, claro que eu vou ficar muitas vezes até 3, 4 horas da manhã fazendo, lendo um livro, estudando, por exemplo, uma pós-graduação, mais curso de formação. Isso dá trabalho. Mas a gente vai fazer isso de uma forma mais plena, mais tranquila. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui vendo o programa, quando elas trabalham naquilo que elas gostam, e eu sei que tem pessoas aqui que trabalham no que gostam aqui, vendo a live, né, e se puderem dar um depoimento sobre isso vai ser bem bacana, o tempo não passa, eu me divirto fazendo aquilo. Né? Claro, eu vou suar, eu vou me abster de tempo com a família, de tempo com amigos, tudo mais, mas isso vai me trazer uma satisfação pessoal além do dinheiro no final do mês. Então, o propósito do Dharma é isso, né? Eu trabalhar naquilo que eu gosto, que eu sirvo. E quando eu estou no meu propósito, quando eu estou servindo, quando eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer, ou seja, quando eu estou devolvendo para a vida, para o universo, para o todo, aquilo tudo que eu recebi dos meus pais com alegria, com satisfação, com gratidão, porque eu só posso servir e dar quando eu tenho gratidão a tudo aquilo que eu recebi. Se eu não tenho gratidão a tudo aquilo que eu recebi, eu não vou me permitir seguir na vida e fazer algo que eu gosto. Se eu não agradecer a vida que eu recebi dos meus pais, dos meus ancestrais, eu não vou me permitir levar isso adiante. Aí geralmente eu vou me prender em alguma coisa negativa, eu vou me prender num trabalho que eu não gosto, eu vou me prender em algumas coisas que não me fazem bem. Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco num outro livro que eu li, que eu gostei bastante, que fala sobre sucesso. Né? Então tá, chegamos nessa perspectiva. Agora eu sei o meu propósito e agora eu vou trabalhar no meu propósito para ter sucesso, plenitude e realização pessoal. Então, eu vou estudar muito constelação familiar. Estudar. Vou fazer curso de formação, eu vou fazer pós-graduação em constelação familiar. Tem pós-graduação em constelação familiar já. Eu vou fazer esse ano agora, né? Após em constelação familiar em Porto Alegre, para me especializar mais, para poder servir melhor, para poder passar mais conhecimento ainda para as pessoas. Então,
Estudo, faço curso, me aprimoro, faço grupo de constelação, só que daqui a pouco eu acho que não estou conseguindo o sucesso que eu quero. E aí, desvendando os segredos do sucesso, né, nessa busca que a gente faz por autoconhecimento, descobri esse livro aqui, livro muito bom, de um autor americano chamado Malcolm Gladwell, que é Fora de Série, né, ou Outliers. Meu inglês não é muito bom, mas é os Fora de Série, tá bom? Ele faz um estudo muito detalhado, muito legal. Vocês podem ver, aliás, que ele é um livro bem denso, sobre o que é preciso para ter sucesso. Indico muito essas leituras todas que eu estou citando aqui, os livros do Hellinger, os livros do Chopra, o livro do Malcolm, né, muito bons. Então ele parte de estudos com sociólogos e psicólogos que buscam descobrir a fórmula do sucesso. E ele descobre que o sucesso ele tem uma fórmula básica, digamos assim, que é talento, ou seja, eu tenho que fazer aquilo que está dentro do meu propósito de vida, ou seja, o meu Dharma, eu tenho que encontrar o meu Dharma e praticar o meu Dharma e trabalhar com o meu Dharma, com o meu propósito de vida. Muito esforço. Ele traz aqui um estudo feito que muitas pessoas devem conhecer, que fala que para que eu me torne especialista, expert em alguma coisa, para que eu me torne muito bom em alguma coisa, eu preciso praticar aquilo 10.000 horas. Ou seja, eu preciso de 10.000 horas de prática para me tornar muito bom naquilo que eu faço. Eu, por exemplo, né, tô fazendo constelação familiar aí há mais ou menos um ano, de forma profissional, depois de formado, né? Eu já acumulo aí, já tenho cerca de, pelas minhas contas, 300 horas de prática, mais ou menos. Então eu estou longe, muito longe de ser um cara expert em constelação familiar, mas eu estou indo. Estou nesse caminho, certo? Então ele fala, 10.000 horas. Se você tem talento, se você está no seu Dharma, se você faz aquilo, né, que você gosta de fazer, faz isso por 10.000 horas, você vai se tornar muito bom naquilo. Mas para ter sucesso, para ser um fora de série que ele busca aqui é o fora da curva, né? Geralmente a gente está numa média de sucesso assim, ele quer os que estão lá em cima mesmo, fora da curva, onde a gente não pode ver. Então ele busca estudar, ele dissecou a vida de pessoas como Bill Gates, craques de esportes, prodígios da música, físicos, os maiores físicos do mundo. Então ele descobriu que essas pessoas todas elas têm algo em comum, além de praticar 10.000 horas, ter um talento especial, ou seja, trabalhar naquilo que elas têm facilidade. Ele descobriu que é preciso oportunidade, que nenhuma dessas pessoas simplesmente alcançou sucesso, ou seja, foi fora da curva apenas com esforço. Elas agarraram as oportunidades que foram dadas a ela. E aí me lembra, quando eu estava lendo esse livro, me lembrou um outro livro que é um clássico da literatura. Quem não leu tem que ler esse livro, porque ele é um clássico da formação de estados e do pensamento, de como eu faço para ter sucesso a larga escala, que é O Príncipe do Maquiavel. Para quem não conhece esse livro, O Príncipe do Maquiavel, só deixa eu ver que é. Maquiavel foi um cara que viveu lá no século XVII e ele era um escritor, um consultor político na época, e aí ele foi preso porque ele devia impostos para a coroa na França. E o que ele fez então para tentar se livrar da cadeia? Ele escreveu um manual para o príncipe, na verdade o rei da França na época, que era o Luís XIV, eu acho, Luís XIII, não lembro bem, mas enfim. Lá da cadeia ele escreveu um manual
que era um manual, eu não lembro agora se era França ou Itália, acho que era Itália, Maquiavel era italiano, tô mentindo para vocês, eu acho que ele era italiano, mas eu não vou dar informação errada, eu acho que ele era italiano, enfim. Ele escreveu uma carta então para o rei, e também se for, não foi na França, não foi o Luís XIV, não foi o Luís XIII, tá? Esquece. Não tenho certeza da nacionalidade dele, mas eu acho que era italiano na verdade. Enfim, isso não importa. Ele escreveu da cadeia, né, do cárcere, um manual pro governante de como ser um bom governante, puxando o saco um monte do rei da época para ele conseguir sair da prisão. Ele conseguiu sair da prisão. Então, é o príncipe, ou seja, como um príncipe deve se portar para governar bem o seu povo. E ele colocou ali um conceito que é o conceito da virtude e fortuna, ou seja, virtude e sorte que um governante deve ter. Ou seja, ele tem que saber montar no cavalo encilhado quando ele passa. Ele tem que estar atento às oportunidades. E é mais ou menos isso que o Malcolm Gladwell fala aqui. Ele fala de uma forma um pouco mais fatalista, né? Dizendo que todas aquelas pessoas que tiveram um sucesso fora da curva é porque o ambiente delas ajudou elas. É porque elas tiveram uma ajuda externa, não foi só não foi só o esforço. Mas elas souberam pegar a oportunidade que veio na mão delas. Certo? Então elas tiveram essa virtude. Elas tiveram a fortuna ou a sorte, que o Maquiavel fala, e a fortuna e a virtude, que, ou seja, é pegar a oportunidade quando ela aparece. Então eu preciso, né, dessas três, segundo esse livro, desses três elementos para eu ter sucesso na minha vida. Talento, ou seja, praticar o meu Dharma, muito esforço, 10.000 horas de prática, e virtude, agarrar a oportunidade. E ele traz um exemplo aqui para ilustrar isso, que é dois físicos que têm um QI muito acima da média, que são considerados gênios. A média de QI da população mundial é o número 100, né? É um QI em 100, conforme os testes de QI que são feitos. Para ser alguém fora da curva, para ser alguém super dotado, tem que ter um QI maior de 140. E para ser um gênio, tem que ter um QI por volta de 200. Então ele pegou dois físicos, que tem um QI 195. Os dois têm o mesmo QI, 195. Um deles não conseguiu completar a faculdade, escreveu um livro só de física teórica, virou um cara frustrado na vida. O outro cara teve oportunidades, cresceu numa família rica, fez Harvard, que é a maior faculdade do mundo, e se tornou então o cara que gerenciou o projeto Manhattan, que é o projeto que criou a bomba atômica, as bombas atômicas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, os dois tinham o mesmo QI, o mesmo nível de inteligência, e o que foi determinante para que um chegasse ao sucesso, a gente pode dizer, infelizmente, o cara criou a bomba atômica, né? O cara encabeçou o projeto Manhattan na parte técnica, na parte de física, e criou a bomba atômica, mas o cara teve sucesso na profissão dele como físico, enfim. E qual a conclusão que ele chegou? Crença. Um viveu na crença de que a vida era difícil, que a vida era horrível, que a vida era uma porcaria, porque ele viveu numa família problemática, a mãe dele foi embora cedo, ele foi criado pelo padrasto, que espancava ele, que batia nele, então ele tinha problemas com a autoridade. Quando ele precisou bancar a autoridade na faculdade, por exemplo, quando ele teve problemas na faculdade, ele precisou encarar a autoridade de frente, ele teve esse problema, provavelmente porque ele não conseguia encarar a autoridade do padrasto dele, que era muito violento com ele. Por outro lado, Oppenheimer, que foi o cara que encabeçou o projeto Manhattan na parte da física, na parte técnica, foi um cara que teve muitas
muitas possibilidades. Que ele teve uma educação que ensinou ele a ser a autoridade. Ou seja, ele teve uma facilidade maior para tomar dos pais. Enquanto esse outro físico, que ninguém conhece, que é Langen, o sobrenome dele, Andrew Langen, acho que é, enfim, ele teve uma dificuldade de tomar a vida dos pais. E aí vem a importância da crença. Eu posso estar aqui, né, eu posso ter encontrado o meu Dharma, eu posso ser um cara muito esforçado, mas se eu não tiver as minhas crenças interiores resolvidas, ou seja, se eu tiver ainda problema lá atrás, né, com os círculos do amor anteriores, né, que é, por exemplo, o círculo da infância, que é o tomar a vida dos pais, eu não vou conseguir agarrar as minhas oportunidades, porque quando elas chegarem na minha frente, talvez eu olhe para elas e não me ache merecedor dessas oportunidades. Beto, tudo bem? Roberto Jobim, como é que tá? Tudo bem, Beto? Muito obrigado por vir participar. Se tiver alguma dúvida, coloca aí pra gente, alguma pergunta, alguma colaboração, ok? É um bate-papo virtual, a gente está conversando aqui. Enfim, o que a gente vê, né? A partir dessas leituras todas e também de experiência de consultório, experiência em grupo, né? Tanto o Malcolm Gladwell, o Chopra e principalmente o Hellinger trazem pra gente que para que a gente tenha sucesso na nossa vida, para que a gente tenha autorrealização, para que a gente possa passar a vida para frente, a gente precisa saber aproveitar as oportunidades, a gente precisa estar em consonância com aquilo que a gente mais tem afinidade de trabalho, de serviço à vida. Então, imaginem alguém que não agradeceu, não conseguiu tomar a vida dos pais, não conseguiu dizer um sim à vida como ela é. Será que essa pessoa ela vai conseguir achar o propósito de vida dela? Dou um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema de relacionamento com o pai. E aí eu vou trazer uma dinâmica aqui que ela é bem comum. Aliás, uma dinâmica não. Questão de arquétipo, né? Questão do que a gente toma de pai e mãe. Do pai, a gente toma questões de profissão, no sentido de eu me adaptar bem, eu fazer aquilo que eu gosto, eu cumprir o meu dharma, digamos assim. Isso é um aspecto que vem do pai. Então, por exemplo, se eu vejo meu pai trabalhando a vida inteira em algo que ele não gosta, porque ele acha que ele é obrigado a trabalhar naquilo porque é aquilo que vai dar dinheiro, mas ele é infeliz na profissão dele. Ele pode até ganhar dinheiro, mas ele é infeliz na profissão dele. Eu vou crescer com essa crença de que eu não posso me dar o luxo de seguir o meu dharma, porque eu preciso trabalhar em alguma coisa que eu não gosto, mas que vai me dar dinheiro para eu sustentar minha família. A partir daí eu já me dei mal, se eu tenho essa crença embutida em mim. Por outro lado, a mãe é prosperidade financeira. Eu posso até não ter problema de relacionamento com o pai, ou seja, ter tomado a vida do meu pai e trabalhar naquilo que eu gosto. Mas se eu tenho uma questão com a mãe aqui, se eu não tomei a vida da mãe, se eu tenho um bloqueio em direção a ela, eu não vou ter prosperidade, eu não vou ter um ganho financeiro, não vou receber aquilo, porque geralmente a dinâmica com mãe no inconsciente é: eu tomo a vida da mãe, né? Principalmente da mãe, claro, eu tomo do pai, mas a mãe é a fonte primária da vida, porque é ela que cria a vida dentro do seu ventre. Então a mãe está ligada à prosperidade, a criar. Se eu tenho uma questão com a mãe, se eu tenho um bloqueio em direção à minha mãe, eu não vou conseguir criar prosperidade na minha vida. Então eu posso estar até no meu dharma, porque eu me dei bem eu tenho uma relação boa com meu pai, eu não tenho um bloqueio em relação a ele, mas a prosperidade não vai vir. E se eu não tenho prosperidade, eu não vou conseguir sucesso integral, não vou conseguir esse sucesso ecológico, né? Como a gente fala. Então eu preciso resolver as minhas questões com mãe e com pai.
para que eu tenha sucesso na minha vida, para que eu possa seguir o meu Dharma e para que eu possa ter prosperidade naquilo que eu faço. Aí voltando para aquele exemplo, se eu olhei para o meu pai, se meu pai, por exemplo, foi um cara que passou a vida inteira trabalhando em algo que ele não gostava, eu vou ter essa crença enraizada dentro de mim. Eu tenho que me ferrar trabalhando naquilo que eu não gosto. E aí eu vou chegar com 60 anos de idade e vou ser um cara doente. Posso até ter dinheiro, mas eu vou ser um cara doente. Então, o que a constelação familiar pode ver? Além da filosofia de vida, que constelação familiar é uma filosofia de vida, no setting terapêutico eu posso me conectar, né, desbloquear, digamos assim, esse meu movimento de vida em direção ao meu pai, para que eu possa então tomar o meu Dharma, tomar a vida dele e tomar o meu Dharma. Ou em direção à mãe, para eu tomar a prosperidade. Eu posso, através da constelação familiar, trabalhar o meu inconsciente para que eu consiga, né? O Gustavo pequenininho, eu sempre digo, né? O Gustavo, a criança interior, que é o Gustavo pequenininho, né? Aquele gurizinho magrelinho, orelhudo, que existe lá dentro de mim, olhar para o pai e dizer, pai, tudo bem, né? Se tu não conseguiu ser feliz na tua profissão. Eu agradeço a vida que tu me deu. E eu tenho ciência de que talvez tu não conseguiu seguir o teu Dharma, não conseguiu seguir o teu propósito, porque tu achava que tinha que me alimentar. E me alimentou, olha aqui, eu tô aqui bem alimentado. Muito obrigado, pai. Mas eu deixo esse destino contigo. Agora eu me permito tomar a vida que tu me deu, ser feliz com ela e seguir o meu propósito. A gente pode colocar essa crença no lugar da crença de que eu preciso sofrer para seguir meu pai ou um antepassado. Ou eu posso, também pelo lado da mãe, me reconectar com a fonte da vida, que é a mãe, a fonte da vida. O feminino é a fonte da vida. O masculino, aí está algo bem legal que eu gosto de falar sempre, né? O homem, o masculino, serve o feminino. Porque homem e mulher podem fazer a mesma coisa. Eu dirijo, a minha mulher dirige, eu sou advogado, minha esposa pode ser advogada, ela pode fazer tudo que eu faço e vice-versa. Menos uma coisa. Que ela faz, eu não posso fazer. Eu não posso dar vida. O homem, como ele não pode dar vida, não pode gerar vida, ele trabalha em volta da vida, em prol da vida. Ou seja, ele serve o feminino porque é o feminino dá vida. E a mulher, por si, ela é protegida pelo homem. Ela segue o homem porque o homem serve o feminino. Isso é algo muito bonito que a gente aprende, não só com constelação familiar, mas quem fala isso também é o próprio Deepak Chopra, Eckhart Tolle, que é um outro autor que eu gosto bastante de desenvolvimento espiritual, que ele fala bastante sobre isso. Então, a mulher sendo fonte de fertilidade, sendo fonte de prosperidade, se eu tenho um bloqueio em relação à minha mãe, eu não vou ter prosperidade. Então, se eu consigo, e com a constelação familiar a gente consegue reconectar a fonte da vida que é a mãe, a gente consegue então reconectar nós mesmos com a prosperidade. Então aí que está a importância da constelação familiar no sucesso. A constelação familiar pode te ajudar a encontrar o Dharma, pode te ajudar a desfazer uma crença limitante que diga que tu não é capaz, que tu não pode fazer isso, que tu não é permitido fazer isso. Aí eu lembro também da onde que vem crença limitante, né? Essas crenças. Tudo tem fundo sistêmico. Por exemplo, quando eu me formei na faculdade de Direito, eu cheguei para minha avó e disse, vó, agora eu sou doutor, né? Não sou doutor nada, porque não fiz doutorado, mas agora eu fiz a faculdade e eu vou dar uma casa nova para a senhora. E a minha avó disse, né, capaz, meu lugar é nesse buraco aqui. Aí o que acontece? Essa crença vem de geração em geração lá no inconsciente. E se eu não resolvo essa crença que está lá no meu inconsciente, eu, por pertencimento, por querer pertencer à minha família, inconscientemente eu vou me sabotar nos meus processos de sucesso, porque eu preciso permanecer sempre num buraco, como a minha avó diz que nós devemos permanecer. Então a gente precisa realmente refazer essas crenças. E a constelação familiar é exatamente o que a gente precisa para refazer essas crenças, porque eu posso deixar o peso dos grandes com os grandes e tomar apenas a vida do jeito que ela me foi passada e dizer um sim para ela e servir, então, agradecendo os meus antepassados por todo o trabalho que eles tiveram
para que eu estivesse aqui. Então, constelação familiar e sucesso, né, é uma combinação boa que a gente pode usar como setting terapêutico, como ferramenta de autoconhecimento para eu alcançar o meu sucesso. Certo? Então, pessoal, a gente já está chegando aqui no final da nossa live, do nosso programa. Enquanto vocês preparam alguma dúvida que vocês tiverem aí, eu vou passando a agenda. Temos agenda aí nesse início de ano bombando. Eu vou pegar o meu caderno de anotação aqui, porque é muita coisa e eu me perco. Então prestem atenção para os nossos próximos grupos de constelação familiar. A gente está com a agenda cheia, o que bom. 2020 começou bombando, né? Muitos eventos, muitos cursos. A gente tem um curso vivencial que vai começar dia 25. Giana, já 1 hora de live já é bastante, né? Eu falando há 1 hora aí, esvaziei a garrafinha de água, né? Falando bastante. Semana que vem tem mais, a gente vai estar juntos, né? A gente pode estar junto aí o ano inteiro também no curso vivencial que a gente está promovendo, que vai começar agora em janeiro, que é o curso Um Caminho para Si Mesmo, que a gente vai trabalhar constelação familiar na prática e estudar a filosofia sistêmica. Esses livros aqui, né, por exemplo, como esse livro e vários outros de constelação familiar, nós vamos estudar em 2020 nesse curso vivencial Um Caminho para Si Mesmo, que vai ser em Porto Alegre. Está aberto para todos que quiserem se inscrever. Então, um valor bem bacana, bem em conta, né? Chamem os amigos para participar, vai ser um projeto bem legal, né? Onde a gente vai ter constelação familiar, a gente vai fazer as constelações familiares, não é só exercício sistêmico, a gente vai se colocar em constelação familiar e vai debater, vai estudar, vai ver vídeos, livros, áudios, exercícios na prática de filosofia sistêmica. Filosofia sistêmica, tô querendo falar rápido e me enrolando, né? Mas vai ser bem legal. Então, a partir do dia 25 de janeiro, né, vai ser o primeiro encontro do curso. Ainda temos vaga em aberto, se vocês quiserem se inscrever, só para colocar um eu quero aqui. Giana já está inscrita, né, Giana? Vai fazer parte do grupo. Então, só colocar um eu quero participar do Um Caminho para Si Mesmo, que a gente entra em contato com vocês, a gente manda o material do curso e a gente conversa. Obrigado, Lisandra. Tá convidado também. Os colegas consteladores também que quiserem participar para agregar conhecimento, para ajudar a gente, né, a difundir o conhecimento sistêmico para mais e mais pessoas. Esse é o intuito, esse é o objetivo. Até o valor do curso está muito em conta, muito barato. Tem colegas consteladores que cobram o valor desse curso que vai ser o ano inteiro para uma constelação, ou seja, não é que eu estou sendo bonzinho com ninguém, tá? É que o intuito mesmo é fazer com que as pessoas entendam constelação familiar na prática. Então, fora o curso que vai durar o ano inteiro, e a gente está com matrículas abertas para o curso, tem grupos abertos de constelação familiar. E vamos aí, anotem nas suas agendas, tá? Que eu anotei na minha aqui. Dia 23 de janeiro, quinta-feira agora, próxima quinta-feira, em Novo Hamburgo. A gente tem algumas vagas para participar, pouquíssimas vagas para participar, acho que 2 vagas ainda para participar. Vaga para constelar já foi, tá? Já está nesse dia, na próxima quinta-feira, em Novo Hamburgo. As vagas para constelar já estão encerradas, 2 vagas que foram preenchidas rapidamente. Que bom, fico feliz, agradeço a todos que estão. A gente está tendo esse retorno muito bacana nos grupos, né? Então, não tem vaga para constelar, mas tem 2 vagas ainda, eu acho, para participar. Quem é de Novo Hamburgo e região, quiser, às 19 horas do dia 23, próxima quinta-feira, tem grupo de constelação familiar. Dia 28 de janeiro, em Porto Alegre, que vai ser domingo, às 14 horas, a gente tem 1 vaga para constelar ainda, e a gente tem ainda, acho que 5 ou 6 vagas para participar. Então, não perca tempo, reserve sua vaga nesse domingo, vai ser bem bacana. A gente vai fazer uma constelação familiar na sala terapêutica em Porto Alegre, certo? Domingo, quem estiver em Porto Alegre aí, na cidade, que não for para a praia e quiser trabalhar suas questões, ver suas questões ou conhecer constelação familiar. Muito obrigado, Liana. Obrigado. A gente tem toda segunda-feira esse horário live, está sempre convidada para participar, certo?
Então, quem quiser ver as dinâmicas inconscientes, né, colocar a sua questão numa constelação ou ir para participar, para ver como é a constelação familiar, também tem vagas para participante, dia 28 de janeiro, então, domingo, próximo grupo de constelação familiar em Porto Alegre. Dia 30 de janeiro, a gente vai ter em Osório, vai ser numa terça-feira. Vai ser terça-feira. Em Osório, a gente tem ainda 2 vagas para constelar. A gente vai estar começando a fazer movimentos em Osório. A gente tem um outro projeto para fazer no Morro da Borússia também, constelação familiar em cima do Morro da Borússia, num local espetacular, com uma vista espetacular. Então vai ser o nosso primeiro movimento em Osório. A gente já fez uma palestra no final do ano passado em Osório que teve uma alta procura, foi muito bacana, muito legal. Então, primeiro grupo de constelação familiar em Osório, dia 30 de janeiro. Todos convidados também. Quem quiser passar no litoral, estiver passando por Osório, participar do grupo, vai ser às 19 horas do dia 30. Tem 2 vagas para constelar ainda e algumas vagas para participar. Vai ser bem bacana. E 6 de fevereiro também, de novo em Novo Hamburgo, no espaço 3RS, Massoterapeutas e Terapias. É o mesmo local onde a gente vai ter agora quinta-feira. Então, dia 6 de fevereiro, a gente vai ter em Novo Hamburgo também constelação familiar, certo? Muita agenda, muita coisa bacana acontecendo. Lembrando também que a gente vai ter em maio, dia 13 de maio, se não me engano, Congresso de Cocriação Consciente, terceiro Congresso de Cocriação Consciente, vai ser sobre prosperidade, vai ser em Porto Alegre, um dia inteiro de vivências, expositores, comidas, tudo mais. Aqui em Porto Alegre eu vou fazer uma palestra vivencial, vou guiar uma vivência sobre prosperidade e constelação familiar. A gente vai ter vivências de EFT, física quântica, ressonância harmônica, Theta Healing, numerologia. Então, já dando a data e já coloquem nas suas agendas. Dia 13 de maio, terceiro Congresso de Cocriação Consciente de Porto Alegre sobre prosperidade. A gente vai cocriar a nossa prosperidade com diversas abordagens de terapias integrativas, filosofias de vida. A gente vai ter atendimentos, a gente vai ter comida, a gente vai ter expositores, orgonite, várias coisas bacanas lá. Vai ser na Faculdade STEF em Porto Alegre. Então, coloque na sua agenda, né? Eu costumo dizer, é o planeta Atlântida das terapias integrativas. Só profissional bom. Eu, né? Tem que fazer a propaganda, né? Mas enfim, eu, Márcia Tessli, Rogério Pisato, Ioa, numerologia, Thaís Pinheiro, vários terapeutas top aqui do Rio Grande do Sul, reunidos para um dia inteiro assim de vivência. Né? E se já está aberta a inscrição, ainda não, mas Giana, tu me passa um WhatsApp me lembrando que eu vou te colocar na minha lista VIP para ser uma das primeiras a receber ingresso, tá? Informação sobre ingresso. Tá? Que a gente tem também esses mimos para os clientes nossos que a gente pode dar algumas facilidades. Então me lembra isso depois, tá certo? Quem é cliente meu tem facilidades para participar do congresso, certo? Quem já fez constelação, quem já participou e tal, tá? Tem um mimo especial sempre, ok? Então, agenda essas datas que eu passei para vocês, muita coisa, né? Vai ser um ano espetacular, que a gente vai crescer muito em 2020. Tem surpresa aí, em fevereiro, no máximo março, tem uma surpresa, um projeto muito bacana que eu estou começando, na verdade que a gente está fazendo junto com outros consteladores do país inteiro. É um projeto aí para levar constelação familiar para vocês, né, para expandir mais o conhecimento sistêmico. Então é um projeto que eu faço parte com facilitadores de constelação familiar do país inteiro. É surpresa, fiquem ligados nas redes sociais que a gente vai ter algo muito bacana para vocês, certo? Então pessoal, a gente já está aí com mais de 1 hora de live. Falei bastante, né? Muito legal. Obrigado por todas as participações de vocês, né? Esse vídeo depois, se vocês quiserem compartilhar com amigos, vai ficar no Facebook e eu vou colocar no YouTube também.
Então, se puderem compartilhar para quantas mais pessoas possível, melhor, certo? Se tiverem dúvidas, enquanto vem a reprise do programa ou depois aqui que a gente encerrar, é só comentar aqui no vídeo, que ele vai ficar, então, no Facebook. É só colocar um comentário. Gustavo, tenho dúvida quanto àquilo que tu falou. Gustavo, eu acho aquilo, eu acho aquele assado. Eu tive uma experiência assim, eu tive uma experiência assada. Toda interação é importante, toda interação é legal para a gente expandir o conhecimento. Certo, pessoal? Então, vou encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês pela participação. Lembrando que temos vaga ainda para o curso Vivenciar um Caminho para Si Mesmo. Temos vaga para constelação familiar em Porto Alegre, em Osório também, certo? Compartilhem, curtem a nossa página. Muito, muito obrigado mesmo. Estaremos juntos. Ainda 2020, como eu disse, vai ser um ano para a gente expandir muito, para a gente subir muito, para a gente falar muito de constelação familiar, vivenciar muito constelação familiar, ter muita troca. Boa noite, Diana. Boa noite, todo mundo. E eu desejo tudo de bom para vocês. Até mais.